Meu nome é Sérgio Dutra dos Santos, sou mais conhecido como Serginho ou Escadinha. Comecei a jogar voleibol com 12 anos de idade. Comecei na rua, não comecei na escola, comecei na rua. Fui conhecer realmente os fundamentos do voleibol de uma forma correta na escola, né? E fui motivado resumidamente fui motivado por uma seleção brasileira que foi campeã olímpica em 92, né? A geração de Tandy, Marcelo Negrão, Maurício, Giovanni. E quando eu vi os caras ganhando, porque eu assisti a Olimpíada de Barcelona na TV. E quando eu vi os caras ganhando e eu já jogava vôlei, eu falei, que negócio maravilhoso, eu quero ser igual aos caras. Quando eu fui ver, eu fui para o Centro Esportivo de Pirituba, que é aqui perto, onde a gente tem o Instituto Serginho 10 também, lá. E quando eu fui ver, comecei a fazer as famosas peneiras, os testes, né? Para quem joga voleibol, isso aí é algo que você não vai conseguir escapar para quem quer ser atleta de voleibol. Quando eu fui ver, eu já estava federado, passando pelos clubes e, consequentemente, seleção brasileira. Eu tô em choque de estar aqui Ah, ainda. que isso, relaxa, você é minha amiga. Juro. Bom, você falou um pouquinho dos seus ídolos, mas quem foi realmente a pessoa que te inspirou a começar no vôlei? Quem me inspirou a começar no voleibol não foi nenhum atleta, mas foi minha mãe. Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque minha mãe foi a pessoa que mais me incentivou a jogar voleibol, porque minha mãe não tinha discernimento de que era uma bola de futebol, que era uma bola de basquete, que era uma bola de vôlei. Minha mãe é uma pessoa muito simples, muito humilde, veio de uma roça no Paraná e ela comprou uma bola, mas na cabeça de qualquer mãe, bola tem que chutar. Mas era uma bola de vôlei, minha mãe não sabia. Então, consequentemente, eu posso dizer que quem me inspirou e quem me incentivou a jogar voleibol foi minha mãe. Obviamente que depois que eu comecei a ter entendimento do voleibol, comecei a me aprofundar, aí eu comecei a ter meus ídolos, né? E um dos meus ídolos era o Maurício. E quando eu fui ver a minha caminhada, quando eu cheguei em 2001 na seleção brasileira, eu dividi quarto com o Maurício, que foi meu ídolo. Então, de 2001 até 2004, eu dividi quarto com o Maurício. A gente... E todas as viagens, todos os campeonatos que a gente jogava, ele era meu parceiro de quarto. Bom, eu vou falar um pouquinho agora de vôlei feminino. Eu acho que você consegue dar uma palavrinha. Você percebeu alguma mudança significativa na popularidade do vôlei feminino desde as Olimpíadas de Pequim, que foi quando elas ganharam o primeiro ouro olímpico? Eu acho que o vôlei feminino sempre foi muito procurado, né? Sempre foi muito procurado. Eu acredito que o vôlei feminino ele sempre foi mais valorizado do que o vôlei masculino, né? O voleibol feminino a gente assiste, vê os ginásios completamente cheios, não é só cheio agora dos anos 2000 para cá. Década de 90, década de 80, os ginásios também eram cheios para ver o vôlei feminino, né? E é muito bacana isso, né? O vôlei feminino ele tem mais popularidade, no meu entender, do que o vôlei masculino, né? Onde tem grandes times, grandes públicos, grandes investimentos, os salários são maiores do que o voleibol masculino, né? As mulheres ganham mais do que os homens, e isso é muito bacana. Bom, quais medalhas e conquistas específicas da seleção você acredita que mais impactaram para o interesse desse público? No vôlei masculino ou no feminino? Dos dois. Dos dois? Eu acredito que as gerações, elas são comparadas, elas são lembradas através de vitórias, de conquistas de campeonatos. Obviamente que a minha seleção, a minha geração, ela foi... Eu não preciso citar um campeonato só, porque quando eu cheguei na seleção em 2001, a gente conseguiu ganhar tudo, né? Tudo e mais de uma vez. Então eu lembro que a gente chegou a VNL, não chamava VNL, chamava Liga Mundial. E logo na minha primeira convocação em 2001, a gente já foi campeão ali. Aí depois o Brasil nunca tinha sido campeão mundial, a gente foi e ganhou o campeonato mundial em 2002, voltou, ganhou a Liga Mundial em 2003 e consequentemente ganhamos Atenas, foi a Olimpíada de Atenas, a gente foi medalhista, campeões olímpicos ali. Então a minha geração, ela é um pouco lembrada porque foi a geração que mais ganhou no voleibol por anos consecutivos.
Então eu posso dizer que não dá para citar uma medalha ou um resultado em si, mas a sequência, né? Tanto na seleção feminina também. A seleção feminina sempre tinha bons resultados, veio de uma geração de Ana Paula, Ana Moser, Ana Flávia, Fernanda Venturini, Fofão, Leila, Virna, de uma geração que fez grandes batalhas com Cuba, e era uma seleção muito forte também. Então acho que a minha geração também teve um pouquinho ali de interesse por conta do vôlei feminino também. Então eu acho que não dá para citar uma conquista, não, mas é a sequência que as seleções brasileiras vêm fazendo durante anos e anos, né, esse trabalho muito bem feito. Tanto o vôlei masculino quanto o feminino tem seleções muito campeãs, principalmente nesses campeonatos grandes, Olimpíadas, Mundiais, VNL. Você acha que se a gente não fosse um país assim que chegasse tanto ao topo no vôlei, a gente seria tão popular? Não. Eu acredito que não. Eu acho que existem esses esportes. É aquilo, né? Quando vem um resultado, as pessoas se identificam, as crianças se identificam, né? E quando você tem esse resultado, consequentemente a mídia começa a vir em cima e quer mostrar você ganhando, e consequentemente as crianças vão começar a assistir e vão se inspirar em você. Então muitas pessoas que começaram a jogar vôlei, pessoas mais novas do que eu, uma galera bem mais nova que assistiam, que amam o voleibol, talvez foram picados pela minha geração. Eu fui picado pela geração de 92, né, de Tange, Marcelo Negrão, Maurício, Giovanni. Eu fui picado por essa geração que foi campeã olímpica. E se essa geração não tivesse ganhado, eu não sei se muitos atletas de voleibol queriam jogar voleibol. Então a gente acaba virando referência. Você começa a ganhar, você começa a virar referência, né? A gente vê principalmente o basquete. O basquete masculino não vem ganhando, né? Não vem ganhando campeonatos, consequentemente cai um pouco da procura do basquete, né? A gente tem um voleibol house hoje, aqui as nossas turmas praticamente são todas cheias por conta do vôlei, por conta dos resultados, né? Isso querendo ou não, acaba motivando essas pessoas a praticar o esporte. Eu posso dizer que quando a Raíssa Leal ganhou a medalha olímpica também, a molecada queria andar de skate, as meninas queriam andar de skate. Isso é muito bacana, sinal que o trabalho é bem feito, né? E as pessoas elas acabam se identificando muito com o que acontece no esporte, até porque o brasileiro gosta muito de esporte, né? Isso é bom. Para você, quais são as principais diferenças na popularidade entre o vôlei masculino e feminino no Brasil? Você falou um pouquinho, mas você consegue aprofundar um pouco mais? Diferenças assim, hoje eu acho que tá um pouco parecido, mas ainda o vôlei feminino tem mais público. Eu acredito que o vôlei feminino, certeza o vôlei feminino tem mais investimentos, tem mais times competitivos, né? Eu acredito que tem do primeiro ao oitavo são times competitivos, né? Aí chega um segundo escalão que a gente sabe que não vai entrar no meio desses 8. E no masculino, querendo ou não, a gente sabe que tem 2 ou 3, no máximo 3 equipes que vão brigar pelo título, né? No feminino tem mais, por conta do investimento. O nível técnico, acredito que o feminino hoje está bem melhor do que o nível masculino, né? E a gente busca pela evolução, né? Pela evolução do nível técnico, mas o vôlei feminino tá à frente hoje no vôlei masculino quando se fala em Superliga, quando se fala em clubes, né? Você que tem o Instituto Serginho, como você vê a importância das categorias de base e das ligas regionais para o crescimento do vôlei em geral? Qual é a importância dessas? Não, é importante. Então, todo trabalho que é bem feito, ele começa na base, né? Eu acho que se a gente não investir, não começar uma base muito boa, não ter esses ensinamentos, ter profissionais capacitados, a gente vai pecar lá na frente. Eu acho que é importantíssimo ter a base. Aqui a gente prioriza demais, a gente já começa com a molecada de 8, 9, 10 anos a ensinar a pegar na bola direita, a ensinar a correr da forma correta que tem que correr, de cair no chão, de dar um toque bom. Porque querendo ou não, o voleibol, ele é um esporte muito para as pessoas que são coordenadas, mas você consegue coordenar também essas pessoas desde muito cedo, né? Desde muito cedo. E se a gente não investir na base, a gente não vai ter grandes resultados lá na frente.
E se não tiver grandes resultados lá na frente, como é que a gente vai conseguir motivar a pessoa dentro de casa a jogar voleibol se a gente tem maus resultados? Mas a base hoje ela caiu um pouco no Brasil, ela caiu muito no Brasil, não só a nível de seleção brasileira, mas a nível de clubes também, e a gente precisa começar a lapidar de novo, ir atrás de material humano e começar a lapidar de novo, para a gente chegar lá na frente e ter voleibol em alto nível ainda daqui 20, 30 anos. Bom, e por último, o que você espera para o futuro do vôlei feminino no Brasil? Você acha que vai aumentar essa popularidade, que a gente tem chance de medalhas em Olimpíadas? A gente vê aí o Brasil, a seleção feminina vindo muito perto sempre do primeiro lugar, principalmente em Olimpíadas. Pegou segundo lugar em Tóquio, agora terceiro. E... A seleção feminina, ela sempre está brigando, né? Sempre está entre os quatro, entre as 4 melhores seleções do mundo, sempre está brigando em semifinal, sempre está brigando em final. A seleção brasileira feminina, ela é uma seleção que vem com uma geração muito boa de ponteiras novas, né? Júlia Bergman, você pegar Ana Cristina e outras meninas que são da Sub-19 que vão subir, né? E tem uma mão muito boa também, né? Que é do Zé Roberto, né? Que é uma comissão técnica muito boa. Mas o vôlei feminino, ele sempre teve gerações, sempre teve renovação muito boa, né? E isso facilita muito o trabalho de uma seleção brasileira. E isso, querendo ou não, isso reflete, né? Vai refletir nas peneiras, as meninas vão querer ser a Gabizinha, porque vê a Gabizinha jogando com aquele tamanho todo e sendo uma das melhores jogadoras do mundo, se não for a melhor jogadora do mundo. E isso faz com que as meninas queiram jogar voleibol, principalmente as baixinhas, né? Então você vê, uma coisa puxa a outra, mas a seleção brasileira feminina, eu acredito ainda que tem anos para ficar no pódio aí, vai ganhar, vai perder, mas sempre vai estar lá na briga. Bom, obrigada por participar, Serginho. Eu que agradeço. Quero agradecer muito, sou extremamente fã. Obrigado. E é isso, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Aí.